Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à Web Rádio Cristo Consolador. Está começando nessa noite, dia 11 de novembro, mais um programa Entre Irmãos, que tenhamos aí ótimas reflexões que nos auxiliarão ao longo da nossa semana, do nosso dia de hoje também. Boa noite, Hugo. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que estão nos acompanhando ao vivo. Vou ler uma pequena mensagem do Minutos de Sabedoria de C. Torres Pastorino. Seja atencioso e compreensivo. Quantas vezes a pessoa que vem falar com você traz problemas escondidos no âmago da alma. Mantenha-se sereno, você que já vislumbrou a luz do entendimento fraterno. Conserve seu equilíbrio quando alguém se apresenta perturbado. Seja atencioso e compreensivo. O mundo está repleto de enfermos. E você tem saúde moral. Bom, essa é uma mensagem bem interessante que vem nos convidar a ouvirmos as pessoas, né, a termos empatia para com os problemas alheios e dentro das nossas limitações buscar estender a mão, né, ser um bom ouvinte. Muitas vezes, né, a gente não tem o que fazer, né, além de ouvir, de deixar a pessoa desabafar, e já é muitas vezes uma forma da pessoa se sentir compreendida, né, dentro das dificuldades, e todos nós, né, em algum momento vamos passar por essas dificuldades, né, então também oferecendo essa ajuda, né, nós temos a grande possibilidade de receber depois também essa ajuda nesse ombro amigo. Assim eu vou convidando aqueles que sentirem à vontade, que possam fechar os olhos, e vamos todos numa corrente de paz, de amor e de fé, sentir a presença de nosso mentor, de nossos amigos espirituais que já vão nos envolvendo numa luz suave e tranquila, serenando os nossos pensamentos, e vamos neste momento todos juntos, elevando o nosso pensamento até Maria de Nazaré, nossa mãezinha espiritual, que já nos envolve em seu manto azul celeste, ela que, sendo mãe de Jesus Cristo, tendo passado pelo planeta Terra como todos nós, passou pelas mesmas tribulações, pelas mesmas dificuldades, e enfrentou tudo com muita serenidade, muita calma, tranquilidade. E durante toda a sua vida, socorreu, ouviu, aconselhou a todos que a procuravam. E até hoje, mesmo no plano espiritual, ela vem nos socorrendo, nos orientando diante das dificuldades da vida, nos dando paciência, para que possamos lidar com as dificuldades, com as dores que muitas vezes a vida nos traz. Assim, vamos pedir nessa mãezinha amada que nos eleve o pensamento e nos represente diante do Mestre Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, que é um exemplo de paz, de sabedoria, de como viver a vida com tranquilidade, com bondade, generosidade. Que possamos aprender com o Mestre, a ouvirmos o próximo, a sermos mais atentos, a sermos mais tranquilos, mais bondosos, a estimularmos o melhor nas pessoas que estão ao nosso redor.
que possamos perdoar as ofensas, as mágoas, as críticas, as circunstâncias de cada um, sabendo que cada um oferece aquilo que tem, aquilo que pode. E assim, vamos rogando ao Mestre Jesus Cristo que nos ajude a seguirmos esse caminho, a desenvolvermos a sabedoria, a paz, a mansetude em nossas atitudes, em nosso dia a dia. Assim vamos rogando a Ele que nos leve o pensamento e nos represente diante do Pai, diante do Criador, da causa primária de todas as coisas, fonte inesgotável de equilíbrio, de amor e de paz. E ao Pai, nós agradecemos e louvamos por tudo que temos, por tudo que somos, por todas as oportunidades que nos são oferecidas a cada nascer, a cada amanhecer, a cada dia novo que se renova. Assim nós agradecemos e louvamos com a prece que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade. Assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai as nossas ofensas na medida em que aprendemos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. E assim vamos pedindo licença para darmos início às reflexões do programa da noite de hoje. Que sejamos envolvidos por muita paz, muita luz, por todas as boas vibrações dos nossos companheiros espirituais. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o luto. A gente já teve esse tema há algum tempo atrás, né, Hugo? Mas nesse mês de novembro é importante a gente falar sobre... A gente tem o feriado, né, que é bem conhecido por ser dia de finados, em que as pessoas vão geralmente a cemitérios, fazem missas também, em homenagem àqueles que já desencarnaram. Então, nós, enquanto espíritas, é importante termos essa reflexão, não somente no mês de novembro, mas sempre estarmos refletindo sobre esse tema, porque todos nós, mais cedo ou mais tarde, mais ou menos vezes, a gente se depara com a perda de entes queridos, de pessoas próximas, pessoas que não são caras, que fazem parte do nosso círculo familiar ou de amigos e que partem para o plano espiritual. Então, é importante termos essas reflexões sempre em mente para nos auxiliar a lidar, né, com o luto, com a perda e auxiliar também aqueles que estão mais próximos a nós, sofrendo bastante também. Então, nós separamos aqui para nos ajudar uma mensagem do site aefc.org.br, que é O Luto Segundo o Espiritismo. Eu não vou ler a mensagem inteira, porque é uma mensagem bem grande. Eu sugiro que todos que tiverem um tempinho, separem um tempo, entrem lá no site, dê uma olhadinha, uma mensagem bem bacana, mas a gente vai se apegar a alguns pontos específicos que ela nos lembra, né, que nos traz aí à tona alguns trechos de livros importantes da doutrina, para que a gente consiga fazer as nossas reflexões hoje. Então, para melhor compreensão do desencarne, vejamos o que diz Allan Kardec em O Céu e o Inferno. À proporção que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte diminui. Uma vez esclarecida a sua missão terrena, ele aguarda o fim com calma, resignação e serenidade. O Céu e o Inferno, capítulo 2, item 3. Ainda em O Céu e o Inferno, Kardec ressalta que, no espírito atrasado, a vida material prevalece sobre a espiritual. Apegando-se às aparências, o homem não distingue a vida além do corpo. Embora a vida real esteja na alma, aniquilado o corpo, tudo se parece perdido, desesperador. O Céu e o Inferno, capítulo 2, item 16. Em O Livro dos Espíritos, a respeito dos lamentos pela morte, vejamos como as dores inconsoláveis dos sobreviventes afetam os espíritos a que se dirigem. E aí vem a resposta: o espírito é sensível à lembrança e aos lamentos daqueles que amou, mas uma dor incessante e irracional o afeta penosamente, porque ele vê nessa dor excessiva uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus.
e, por conseguinte, um obstáculo ao progresso e talvez ao reencontro? Essa é a pergunta 936 do Livro dos Espíritos. Na 153 é perguntado assim: em que sentido se deve entender a vida eterna? E vem a resposta: a vida do espírito é que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retoma a vida eterna. Somos, portanto, seres imortais. Saibamos que nenhuma separação é para sempre. E aí vem uma outra pergunta, 289. Nossos parentes e amigos costumam vir-nos ao encontro quando deixamos a Terra? E a resposta: sim. Os espíritos vão ao encontro da alma que são afeiçoados, felicitam-na como se regressasse de uma viagem, por haver escapado aos perigos da estrada, e ajudam-na a desprender-se dos liames corporais. É uma graça concedida aos bons espíritos, o lhes virem ao encontro os que o amam, ao passo que aqueles que se acham maculados permanecem em isolamento, ou só têm a rodeá-los os que lhes são semelhantes. É uma punição. E aí a gente tem também, a gente não vai se aprofundar hoje, né, a menos que a conversa decorra para isso, mas tem também, que é bem conhecido por alguns estudiosos, que são as fases do luto, né? Que tem a negação, a raiva, a barganha, a depressão e, por último, a aceitação. E aí, na obra Voltei, escrita pelo irmão Jacob, pela psicografia do Chico Xavier, podemos compreender como se dá o desvencilhamento do corpo físico. Quantas vezes julguei que morrer constituísse mera libertação, que a alma, ao se desvencilhar dos laços carnais, voejaria em plena atmosfera usando as faculdades volitivas. Entretanto, se é fácil alijar o veículo físico, é muito difícil abandonar a velha morada do mundo. Posso hoje dizer que os elos morais são muito mais fortes do que os liames da carne. E se o homem não se preparou convenientemente para a renúncia aos hábitos antigos e comodidade dos sentidos corporais, demorar-se-á preso ao mesmo campo de luta em que a veste da carne se decompõe e desaparece. E se esse homem complicou o destino, assumindo graves compromissos à frente dos semelhantes, através de ações criminosas, debater-se-á, chorará e reclamará embalde, porque as leis que mantêm coesos os astros do céu e as células da terra lhe determinam o encarceramento nas próprias criações inferiores. E aí, hoje, então, a gente finaliza por aqui a parte de leitura, né, com esses trechos desses livros, né, do Céu e Inferno, do Livro dos Espíritos, e esse trecho também do livro Voltei, a gente consegue falar um pouquinho sobre isso, sobre essas reflexões que precisamos ter acerca do luto, sabendo que a nossa vida ela é temporária, a vida material, essa veste material é temporária, então a única certeza que nós temos ao encarnar é que em algum momento, mais cedo ou mais tarde, vai haver esse desencarne, a volta, né, para a nossa pátria espiritual. E todos nós aqui envolvidos em véu do esquecimento, em ilusões mundanas e tantas outras coisas, a gente se envolve tanto nesse mundo e se apega tanto às coisas materiais que às vezes não estamos preparados para lidar com isso, né? Com o inesperado, ou com o que a gente prefere não falar o nome, que é a morte, que é o desencarne. E quando isso nos pega, às vezes, desprevenidos, é uma dor imensa para nós e para aqueles que nos rodeiam. Por isso, há a importância de nós trazermos esse tema constantemente, refletindo sobre o luto, para tentarmos entender que, assim como nós temos as diversas fases da vida, né, o nascer, o crescer, o se reproduzir, e são comuns e fazem parte dos ciclos, o luto é mais uma delas. Doloroso, claro, porque a gente tem apego, a gente sente, a gente sofre, mas também uma fase que também representa esse ciclo, né? Tudo que é novo causa esse choque e a gente vai aos poucos trabalhando essa aceitação até o momento que a gente entende de que é um ciclo da vida e que com certeza em algum outro
uma outra oportunidade, a gente vai conseguir ter novamente um encontro com aquele ente querido, aquele ser ali que nós não temos mais o contato físico, mas que com certeza temos o elo, né, espiritual, os sentimentos, enfim. Pode ficar à vontade, Hugo, para começar as suas considerações. Bom, esse é um dos grandes desafios de todos nós, é a questão do processo, né, do ciclo da vida. Então, desde que nós, né, nos descobrimos gente, né, a gente começou a ter reflexão, né, sobre a vida. Os filósofos, né, os pensadores vêm se debatendo sobre essa questão, e até hoje é algo que, conscientemente ou inconsciente, sempre angustia todas as pessoas, no geral. Né, a questão da vida, né, nós celebramos a vida, nós, né, queremos viver, queremos prolongar a existência, mas naturalmente todos nós vamos passar pelos ciclos da existência, né, e nós já falamos em outros programas sobre as fases da vida, e uma grande dificuldade, né, que a maioria de nós encontra é justamente se preparar para, digamos, essa grande passagem, né, essa fase, esse processo mais agudo, né, mais, digamos, mais forte, que é o próprio processo da morte, do desencarne, que é algo inevitável na existência de todos nós. E, da mesma forma, né, que nós muitas vezes não nos preparamos, por exemplo, para, né, para o envelhecimento, né, para as fases da vida, né, a vida adulta, nós também muitas vezes não nos preparamos para a morte. E aí, né, dentro da nossa sociedade, há uma grande valorização, né, da juventude, da beleza, né, da vitalidade, mas não há essa mesma reflexão, muitas vezes, né, por esse processo que é natural, né, e que vai nos atingir em algum momento da existência, inclusive as pessoas que nós amamos, e aí, né, nós temos normalmente duas opções: ou nós não vamos ver ninguém desencarnando porque nós seremos os primeiros, ou nós vamos ver muitas pessoas indo porque nós provavelmente seremos os últimos. Então, de qualquer forma, nós precisamos nos preparar, né, ou para sermos os primeiros, ou para estarmos no final da fila, né, e entender esse processo em que, né, as pessoas que nós amamos, né, que nós convivemos, que, né, marcaram fases da nossa vida, que vão desencarnar naturalmente no processo da vida, e a própria vida, ela, de certo modo, se renova com esses processos, porque, né, as fases da vida vão mudando, né, do mesmo jeito que a Amanda, em algum momento, né, decidiu morar sozinha, eu também decidi, né, e não está mais vivendo com os pais, então a dinâmica muda, né, aí depois vai ter os filhos, a dinâmica muda, os filhos saem de casa, a dinâmica muda, então sempre vão haver mudanças, né, da mesma forma que seria como um emprego, né, entra no emprego, tem uma fase ali indeterminada, uma fase crítica, depois acostuma, às vezes sai, ou, né, como a gente brinca, é saído, né, da empresa, então, né, também vai ter uma outra mudança. Então, todas essas fases, esses ciclos fazem parte da nossa existência, no nosso próprio corpo, né, as mudanças físicas, estéticas, né, de saúde. Então, todas essas mudanças fazem parte da existência. E nós, né, muitas vezes não nos preparamos. E aí, né, o convite, né, nós que já temos, né, essa visão espírita, de acreditar, né, de ter a certeza da sobrevivência, né, do espírito após a morte, nós sabemos que a vida continua, mas, como bem disse a mensagem da Amanda, nós precisamos nos preparar, porque hoje, por exemplo, né, eu tenho dificuldade de acordar cedo. Então, se eu desencarnar e acordar no plano espiritual, inicialmente, ou talvez durante muitos anos no plano espiritual, eu vou continuar tendo essa mesma dificuldade, né, porque é um hábito, são processos que eu tenho, que eu não vou automaticamente chegar no plano espiritual e vou mudar. Não, eu vou continuar o mesmo, com as mesmas qualidades, os mesmos defeitos. Então, né, fica esse convite da espiritualidade, e essa visão também nos ajuda a entender que a vida é um contínuo, ou seja, o que eu vivo hoje é o que eu vou viver no plano espiritual. Então, se eu, né, os meus vícios, as minhas qualidades serão projetadas para o outro lado também, porque eu vou ser o mesmo. Eu não vou virar santo, eu não vou, né, como a mensagem disse, subir as nuvens, né, ir para dimensões superiores, se eu não vivo nessas dimensões hoje. Se eu já não tenho essa mentalidade ligada com essas dimensões hoje. Então,
Um dos grandes desafios, né, e que a gente teve, e que as religiões também têm suas visões diferentes, né, então, em algumas religiões há a questão, né, da pessoa dormir, né, e ficar até o dia do juízo final. Outras religiões que, né, se ela for salva, ela vai para o céu, e no céu, né, ela vai ter aquela tranquilidade, aquele processo contemplativo, né, até a eternidade. Mas na visão espírita, não. O trabalho, né, o ponto de partida é o ponto final daqui. Então, quem eu sou aqui, o que eu conquistei, o que eu fui derrotado, né, minhas falhas morais, minhas qualidades morais serão um ponto de partida no plano espiritual. E ainda, né, talvez, dependendo da doença, dependendo do processo que eu desencarnei, eu ainda posso chegar no plano espiritual bem desequilibrado, né, bem, às vezes até com dores, né, dependendo da doença ou do que aconteceu aqui na Terra, do meu apego à vida material, né, para que depois desse processo que eu desapegue um pouco da matéria, que eu entenda que eu desencarnei, ainda tem isso também, né, que eu me fique mais esclarecido, aí sim, talvez eu consiga ter algum progresso, a começar a entender, né, a buscar um equilíbrio. E aí, quando a gente pensa nisso tudo, né, quantas coisas estão ligadas ao processo do desencarne? Então, por isso que, né, nós, tanto numa questão filosófica, numa questão, né, de entendimento também, de trabalhar nosso coração para entender que as pessoas que nós amamos vão desencarnar em algum momento, e nós vamos passar, como a Amanda bem disse, pelas fases do luto, e quanto mais consciência, mais maturidade nós tivermos, e mais compreensão de como funciona a vida espiritual, não vou dizer que é fácil ou que não vai ser dolorido, mas mais rápido vai ser esse processo do luto, de entender, olha, a gente viveu, criou memórias, né, foram boas memórias, vai deixar saudade essas memórias, mas agora começou um novo processo em que essa pessoa, ela está no plano espiritual e vamos vibrar, vamos orar para que ela esteja bem, para que ela possa entender, para que ela possa seguir em frente, e do nosso lado vai ficar sempre aquela dor, né, aquela cicatriz, né, vai deixar marcas esse processo, mas nós vamos sempre ver aquela pessoa de uma maneira positiva, de que ela está bem, de que ela está ligada conosco, em algum momento nós vamos sonhar com ela, vamos encontrá-la, né, talvez a gente vai ter a consciência ou não aqui que encontrou ela, mas que ela está bem, está viva no plano espiritual. Então, esse processo, a maturidade para ter esse processo, já vai aliviar muito e tirar essa angústia, essa mágoa, né, essa dor, vai aliviar a dor também, né, vai mostrar, vai ser de certo modo um processo entendendo, não, né, está doendo, vai doer, mas eu sei que faz parte do processo da existência humana. Então isso vai facilitar o processo do luto e, né, de continuarmos a caminhada, sabendo que inevitavelmente acontecerá o reencontro. Se nós não temos essa visão, ou uma visão materialista, aí nós vamos sentir talvez a vida inteira essa dor. Por quê? Porque, não, aquela pessoa foi aniquilada, não existe mais, né, eu nunca mais vou ter aquela pessoa, só vai existir na minha memória, né, no meu coração, e não há nenhuma possibilidade de reencontro, porque eu só acredito, né, ou só né, naquilo que a ciência hoje, na sua limitação, trouxe, ou que eu consigo pegar, né, que eu consigo ver, que é muito pouco da nossa vida, né, em todos os sentidos, inclusive do próprio universo. Nós não conseguimos, né, capturar todos os fenômenos que acontecem no universo, nós ainda somos muito limitados nesse sentido. Então, né, através da visão espírita, né, e desse processo de entendimento, nós vamos compreendendo, né, esse processo para as pessoas que amamos, para, né, os amigos, as pessoas ao nosso redor, né, e também, de certo modo, podemos nos preparar para o nosso processo, porque vai depender, né, como eu vivo a minha vida, né, como eu estou tocando meus sentimentos, minhas relações, minhas amizades, né, meu dia a dia, meu trabalho, quais são meus valores, né, o que está por base do meu caráter. Tudo isso, né, ao chegar no desencarne, e é natural que há um medo, né, vai sofrer, não vai, né, e vamos contar com a misericórdia divina, que vai ser o mais breve, o melhor possível, né, para que a gente desencarne de uma forma tranquila, né, mas supondo ainda assim que nós desencarnamos de uma forma tranquila, mas se nós não tivermos a mente, né, trabalhada, a filosofia,
né, essa visão espiritual, a gente vai, né, acordar do outro lado e vai se desesperar, ou vai estar em um grande desequilíbrio. Por quê? Porque nós não cultivamos virtudes aqui, bons hábitos, né, valores espirituais, né, boas ações também, né, né, que as pessoas nos lembrem de forma positiva de nós, né, que vibrem por nós, que nos desejem o bem, nós receberemos essas vibrações, né, essas tanto positivas quanto negativas lá no plano espiritual. Então, todo esse processo, né, se faz necessário. Eu costumo até, né, brincar que é como se a gente tivesse uma viagem marcada, sei lá, para o Japão, né, ou para a China. Nós sabemos que vamos para o Japão ou para a China e que vamos viver lá 10 anos, né, 5 anos. Eu sei falar mandarim, eu sei falar japonês, eu sei qual é o hábito desse povo, né, eu sei me comportar na sociedade japonesa ou chinesa, então eu preciso me preparar, porque essa viagem ela é inevitável. Então a viagem para o plano espiritual é a mesma situação, é uma viagem inevitável. E eu preciso me preparar, eu preciso entender quais são os valores, né? Eu preciso entender qual é o tipo de sociedade, preciso entender o que é esperado de mim, né? O que hoje eu tenho de hábitos, de comentários, de atitudes que vão me causar desequilíbrio lá daquele lado. E, né, talvez para muitas pessoas fique abstrata, não, mas, né, vou ter que me preparar para, né, para essa viagem, para quando eu chegar lá, nem sei quando vai ser, né, mas toda essa preparação, né, diferente do exemplo que eu dei do Japão, da China, que é específico lá para o país, todas essas preparações eu vou colher os frutos hoje. Então, se eu for uma pessoa mais calma, mais equilibrada, mais bondosa, uma pessoa com menos frescura, né, uma pessoa menos exigente dos outros, né, uma pessoa mais flexível, né, até costumo brincar, não tem carne, tá bom, como ovo, né, né, não tem tal coisa, não tem problema, eu como de tudo, né, então esse exemplo, digamos assim, ele serve para tudo na nossa existência, né, não, a pessoa ali não pode fazer tal coisa por mim, tá bom, eu vou fazer, né, eu me viro aqui, essa flexibilidade mental, ela vai ser extremamente exigida no plano espiritual. Só que ela não é exigida só lá, ela já é exigida aqui. A gente já conversou em outros temas, né, sobre essa questão. Então, se eu aprender a viver de uma forma mais suave, mais leve, né, eu fui ali, teve um trânsito, eu não vou ficar gritando com todo mundo, buzinando, né, se eu sou motorista, eu também vou ter paciência, ou estou andando na rua a pé, eu também vou ter paciência com os motoristas, com as pessoas, isso em todos os aspectos. Então, todo esse trabalho de desenvolver as virtudes, de, né, trabalhar as relações familiares, do trabalho, dia a dia, ter paciência com as pessoas, né, as virtudes, né, me livrar dos vícios, né, e todos os tipos de vícios que eu puder, tanto os vícios materiais, quanto principalmente aqueles mentais. Tudo isso já é essa preparação para o plano espiritual. E eu vou ser o principal beneficiado, porque se eu já conseguir viver, de certo modo, equilibrado aqui, quando eu desencarnar, além de eu sofrer menos e talvez nem sofrer, quando eu chegar do outro lado, eu já vou estar mais adaptado. Então, quando chegarem, né, o Hugo desencarnou. Quando eu acordar do outro lado lá e alguém me falar, beleza, né? Claro que vai sofrer, vai sentir saudade, né? Vai se assustar, isso tudo é natural. Mas beleza, não, entendi, tá tudo bem, né? O que eu posso fazer aqui? Como eu posso ajudar? Eu posso estudar alguma coisa? Ou seja, você já vai se adaptar rápido ao plano espiritual. Mas se não, né? Se você é uma pessoa cheia de vícios, né? Que está aí, né, em caminhos tortuosos aqui na vida, né, ou cheia de raiva, de ódio, né, de rancor, de certas dificuldades, talvez você nem consiga chegar nessa sociedade que eu estou falando, né, em ser amparado, ir para um lugar tranquilo. Talvez você vai acordar, né, e aí nós temos também, que é tema de outros programas, né, mas nós temos a questão, né, das regiões de sofrimento, né, ou dos lugares não tão bons assim, né, ou até mesmo como existem milhares de espíritos que ficam vagando ou na família ou nas ruas, né, como se estivessem abandonados. Por quê? Porque não perceberam que realizaram essa transição, que estão no plano espiritual. E às vezes até vêm pessoas para oferecer ajuda.
Só que eles estão tão presos na vida material, não, você tá maluco, né? Ou eu não acredito em nada disso, eu tô vivo aqui, né? E aí todas essas percepções que nós trazemos da matéria, né? Que é muito difícil, como a mensagem mesmo que a Amanda leu, né? Disse que é muito difícil se livrar dessas percepções, né? Nós vamos carregá-las e aí vai dificultar mais ainda a nossa libertação. E aí, muitas vezes, né, nós encontramos em vários livros espíritas pessoas que ficam vagando por anos, décadas, às vezes séculos, ou porque estão presas no ódio, no rancor, na vingança, ou porque estão nesse processo. Não perceberam que estão numa nova fase, né, que podem receber ajuda, mas que para receber essa ajuda elas também têm que estar abertas a, né, a seguirem regras, a viverem num outro tipo de ambiente, né, a se comportarem. E aí, se nós não aprendemos a viver isso hoje, né, então quando eu chego na casa da Amanda, eu sou um convidado da Amanda, é o lar da Amanda, é a regra da Amanda, né? Então, se eu não sei nem fazer isso, quanto mais chegar no plano espiritual, né? Às vezes chegar num lugar que vai ter ali uma disciplina, né? E que vai ser para o meu bem, não é nada de, né, castigo, nada disso, ou uma disciplina militar, não, né? É o mínimo que muitas vezes eu não consigo viver. E se eu não consigo viver, como eu vou chegar do outro lado e viver essas virtudes ou viver dessa forma equilibrada? Então, esse equilíbrio nós começamos a praticar hoje, aqui, na nossa vida, no nosso dia a dia. E aí, né, espero, e esse é o objetivo, que com nessa prática, quando chega esse momento nosso, a gente consiga chegar no plano espiritual mais equilibrados para receber esse apoio, essa ajuda, para entender esse processo. Não quer dizer que não vai ter um processo de adaptação, não quer dizer que não vai ter dor, né, ou que não vai ter um sofrimento ali, né, porque você vai abandonar tudo, né, abandonei minha casa hoje, vou morar em outro lugar, né, não conheço ninguém, entre aspas, né, vou ter que me adaptar, mas isso vai trazer também processos de crescimento. Né, mas se nós não estamos, né, prontos para essa jornada, não nos prepararmos, aí esse processo, né, da dor, do luto, ele vai ser mais sofrido, porque eu não me preparei, né, eu simplesmente, né, como se hoje alguém colocasse uma venda aqui, né, me desse um sonífero e eu acordasse num outro país do mundo. E a gente ia tomar um susto, né, e falar, ó, se vira agora. A gente ia se assustar, mesmo que fosse, né, ou aqui no Brasil, um outro estado, né, do nada fui parar no Amazonas. Oxe, não conheço nada do Amazonas, né, não conheço ninguém no Amazonas, e aí? Você vai ficar perdido, é natural. Né? Então, essa mesma analogia a gente pode fazer sobre o plano espiritual também. Né? Mas eu vou passar aqui a palavra para a Amanda também, para que ela faça as considerações dela, né, sobre essa questão do luto, né, e do próprio processo de desencarne. Interessante as suas colocações, Hugo, porque a gente sempre, quando fala do luto, a gente pensa em quem ficou, né? Quem está sofrendo luto é quem ficou. E o espírito está lá, vivendo outras coisas e tal. Só que a gente esquece que também existe esse luto que é lá, que é a pessoa que desencarnou e lida com o novo. E de repente você está aqui, né? A pessoa teve, sei lá, um mal súbito. Ela está aqui tranquila, daqui a pouco ela não está mais. E a gente não sabe, de fato, como se dá esse processo no particular, porque depende muito da condição de cada um, né? Como você comentou aí no início, pode ter espíritos que adormecem um tempo, outros não, passam por algum tipo de confusão mental, mas o fato é que em algum momento ela vai dar conta de que aquela vida que ela tinha aqui no plano terrestre não existe mais. E aí ela está no novo, a morte, entre aspas, né? A gente diz entre aspas porque muito se é falado hoje sobre isso. É lógico que todos nós temos o nosso poder de escolha, então também existem as pessoas que ignoram essa parte e vivem como se amanhã não existisse absolutamente nada. Então eu morri, acabou, virei um pó, virei sei lá o quê e pronto. Não existe vida após morte, não existe nada, mas eu fico pensando no choque que talvez esse espírito tenha, quando ele acordar e ele vê que ele está sentindo as mesmas percepções, do mesmo jeito, olhando ali no seu reflexo e vendo a mesma forma que ele tinha quando estava aqui. Deve ser realmente um choque muito grande. Por isso é que é interessante que nós não ignoremos essa parte da vida, que a gente saiba viver aqui, nos preparando para essa viagem, né?
que aí a gente pode pensar de duas formas: a viagem é o retorno, ou nós estamos viajando agora aqui na Terra, né? Então a gente deixou a nossa pátria lá, fizemos a nossa malinha e viemos. Em algum momento essa viagem vai acabar. E aí a gente vai retornar para a pátria com a nossa bagagem mais cheia. E, quem sabe, mais positiva também, com ganhos, com coisas boas, com um monte de lembranças, de memórias, de aquisições, de valores, de virtudes, e não com mazelas, porque a gente já tem bastante coisa a debitar dessa conta que nós temos, né? De outras vidas, do nosso ser que é bem imperfeito. Então, acredito que para a gente conseguir refletir sobre o luto, o primeiro passo é a gente tentar se livrar de qualquer tipo de culpa, né? Então, assim, a pessoa desencarnou, o primeiro sentimento que bate para qualquer um que estava próximo é se sentir culpado, né? Às vezes é aquela visita que não teve, é aquela conversa que não foi feita. A gente precisa lembrar que tudo tem o seu momento. E às vezes até as coisas que não ocorrem também têm o seu porquê. Né? Então, esse não se martirizar é importante para a gente não prender o espírito aqui com uma lembrança ruim. O espírito ele está passando por essa mudança. Eu lembro muito, Hugo, eu acho que eu já comentei aqui em algum programa do André Luiz, no livro Nosso Lar, que tem um filme também, e aí numa cena ali, quando ele desencarna, que ele está conversando com o mentor, e aí o mentor mostra para ele as pessoas que estão em oração por ele, e aí ele vê que uma que sempre ora por ele é uma das pacientes que ele atendia, uma senhorinha bem de idade, muito simples, e que sempre está ali pedindo a Deus para abençoar ele, que ele esteja bem, e ele recebe essas vibrações. Então, veja o quanto que é importante quando a gente espalha o bem. O bem, ele vem de todos os lados, de todas as formas. E é da mesma forma que se eu estou espalhando o mal, que tipo de vibração que eu estou recebendo? Às vezes o espírito está lá desencarnado, em outro plano, e vai ter alguém ali vibrando ódio, vibrando coisas ruins. É lógico que a espiritualidade apoia, ampara todos aqueles que estiverem afim, né, da transformação, da mudança, mas milagres também não acontecem. A gente, muitas das vezes, vai colher esses frutos das coisas ruins, dos pensamentos negativos, dos maus passos que nós demos, e isso também no plano espiritual. Faz parte do nosso processo. Então, não manter nenhum tipo de culpa, não aprisionar, digamos assim, o espírito preso a nós, é um dos maiores gestos que a gente pode ter de amor. Eu fico pensando muito nisso, Hugo, principalmente quando a gente vai visitar alguém que está em leito hospitalar e a gente vê a pessoa ali diferente do que a gente estava acostumado, né? Com menos vida, cheia de limitações, às vezes se alimentando pouco, e às vezes tudo que a gente pede a Deus é que ela volte, né? Que Deus deixe a pessoa aqui conosco, que ela saia do hospital. E às vezes acontece que essa pessoa desencarna. Muitos se questionam, por que desencarnou, mas era tão cheio de vida, podia voltar, mas não podemos esquecer que a gente tem o véu do esquecimento. A gente não sabe nada que foi planejado para nenhum de nós. Eu costumo até dizer aqui em casa com meu marido, Deus queira que um dia eu tenha condições de ter uma morte, né, um desencarne rápido, indolor, sabe? A gente durma de uma forma tranquila e pronto, acordando no plano espiritual, ou passe por alguma coisa que seja muito rápida. Porque o pior desencarne que tem, para nós ainda que somos muito apegados à matéria, é aquele em que a pessoa ainda está viva, mas a gente sente que a alma dela não está mais ali. É quase como se tivesse aprisionada, sabe? De repente a pessoa passou por alguma sequela de um acidente, ou alguma coisa assim, ela perdeu a parte motora, às vezes cognitiva, ela já não tem mais o raciocínio, às vezes as lembranças, e aí a gente vê que o espírito está vivendo um período ali de provações em que todo mundo ao redor não deixa de sofrer também, né, Hugo? Então isso sim é bem difícil para o espírito. E todos nós precisamos ao máximo pensar sobre essas condições, né, vida e morte. Então, é fundamental que tenhamos esse desapego. Não, eu não quero que a pessoa fique aqui. Eu quero que seja feito o que for melhor para ela. Se o melhor para ela for partir desse plano, que ela parta em paz.
Se o melhor para ela for permanecer aqui, passando por mais provas, independente das condições, que ela permaneça. Porque no final das contas, o que a gente está acumulando aqui são bagagens para o espírito. Nós somos eternos, então o que são 100 anos? 150 anos para quem é eterno? Um piscar de olhos. A gente tem a eternidade. Só que olhando com os olhos daqui, a gente pode pensar, meu Deus, quanto sofrimento, mas o espírito, quando consegue cumprir a sua prova, lidar consigo mesmo, encarar os seus monstros internos, vencer as suas batalhas, não deve haver nada mais gratificante do que ele retornar para o plano espiritual com a bagagem cheia de coisas boas. Sabe aquele checklist? Ele cumpriu tudo. Ele fez todas as provas ali da melhor forma possível. Então, quando a gente fala de desencarne, pensando no nosso e pensando de todos aqueles que estão ao nosso redor, vamos tentar trabalhar esse desapego, entregar nas mãos de Deus. Deus sabe o que é melhor para nós, não somente nessa vida, mas para o nosso espírito como um todo, para a nossa essência. Sabe aquele ônibus que a gente não pega? Aquele trem que você atrasou e não pegou? Aquela reunião que você tinha, caramba, deu errado, foi desmarcada. Deus sabe de tudo o que acontece. Essas coincidências, às vezes, podem ser situações em que a gente está sendo privado de alguma questão, em que a gente ainda não está maduro o suficiente para lidar com alguma situação. E aí ocorrem esses desencontros, digamos assim, na vida. Vamos lembrar sempre disso, os laços bons, eles se mantêm. Então, a gente, de fato, não terá a pessoa aqui fisicamente conosco, né? O espírito já partiu, o corpo ficou. Ok, não teremos. Mas esse laço que é eterno, que com certeza continua, vai fazer, como o texto disse lá no início, que se for do nosso merecimento, da necessidade de todos, a gente vai encontrar esse parente, esse amigo que desencarnou, vamos ter encontros, vamos conversar, vamos trocar figurinhas ainda. As nossas próprias orações também ajudam muito o espírito a receber esse afago quando ele está lá no plano espiritual, principalmente ainda se adaptando, né? Entendendo como funciona esse novo. É como a gente está no Japão e recebeu uma carta, né, de um familiar, de um amigo. Você fica contente, você está num lugar completamente desconhecido. E aí você percebe algo que te afaga, que te acolhe. Então, quando a gente fala de luto, vamos sempre tentar trabalhar isso em nós, de que tudo que é positivo precisa ser mantido da melhor forma, sem aprisionar, sem querer que o outro faça as nossas vontades. Não, cada um está no seu processo e no seu momento, e nós não somos donos de ninguém. E às vezes as mães, né, têm muito esse apego, mas é meu filho, mas antes de ser o filho nosso, é filho de Deus também. Se nós, mães aqui no plano terrestre, mães, pais, tios, primos, a gente não quer o mal de ninguém, dos nossos parentes, a gente quer ver uma criança sofrendo, a gente quer que um sobrinho sofra, um primo, um irmão, não. Agora imagine Deus. Só que essas leis do universo, elas estão sempre em sincronia, né? Sempre alinhadas, uma sinergia, e aí a gente vai passando por uma série de coisas para o nosso amadurecimento. No momento, a gente nem percebe a necessidade. Às vezes é lá depois. Assim como pode ter coisas que hoje a gente olha, né, Hugo, da nossa infância e da nossa adolescência, que a gente entende o porquê. A gente fala, tá vendo? Eu passei por isso, e isso eu colhi isso. E porque eu fui daquele jeito, hoje eu tenho esse resultado. É a mesma coisa para o espírito quando ele já está mais maduro. Que aí ele olha para trás e entende alguns trabalhos, digamos assim. Por que algumas coisas foram mais trabalhosas, outras não? Para ter esse resultado positivo para ele, para o desenvolvimento dele. E vamos lembrar que laços ruins devem, ao máximo, ser amenizados. Se a gente não conseguir praticar o perdão que o Cristo nos diz, que pelo menos esqueçamos, deixamos para lá, vamos fazer aquela conta assim, e se fosse comigo? E se eu tivesse feito isso? Porque às vezes é fácil a gente grudar, né, no rancor, quando é algo que fizeram conosco. E quando a gente faz com alguém? A gente quer que essa pessoa acorde e durma pensando nisso?
Não, a gente quer ser visto de uma forma diferente. Então, por que não começar a praticar isso também? Afinal de contas, como somos eternos, a gente vai carregar tudo. As coisas boas e as não tão boas. Aí a pergunta é: a gente quer carregar mais débitos? Mais coisas a serem resolvidas? Ou a gente já consegue começar a resolver essas pendências de agora, refletindo bastante sobre elas? Dia 2 de novembro é um dia em que os cemitérios de todos os lugares aqui no Brasil ficam lotados, né? As pessoas levam flores, as pessoas fazem orações, vão a missas, né? Quem é católico ou de outras religiões que tem algum tipo de culto, algum tipo de ritual. E é importante termos em mente que não só no dia 2 de novembro, mas todos os dias, quando tenhamos as nossas orações, vamos lembrar dessas pessoas que fizeram parte da nossa vida. Foram nossos amigos, parentes, vizinhos, e que tenhamos conhecimento que fizeram esse desencarne. Porque lá no plano espiritual há uma vida em continuidade. E essas energias daqui ajudam eles. Assim como as energias de lá também nos ajudam. É uma troca. Então, vamos tentar praticar isso. Quem tem o hábito de ir, ok. Quem não tem, não precisa ir, mas fazer um momento ali de prece. Lembrar que todo dia é a oportunidade da gente vibrar bastante por alguém, ou por alguma coisa, ou por algum ideal, ou por algum projeto. Então, vamos vibrar por essas pessoas que estão partindo. Todos os dias, a cada segundo, tem crianças nascendo. Esse ciclo, ele não para, né, Hugo? Tem todos os dias no hospital, em vários pontos, no mesmo horário, a gente tem um número X de crianças nascendo. E nesse mesmo horário, em vários lugares, a gente tem um X de pessoas desencarnando. É essa dança da vida se fazendo presente. Então, é importante que nós estejamos atentos como que nós nos comportamos diante desses ciclos. Se é reclamando, se é só achando que, ai meu Deus, ou se é agradecendo por essas oportunidades. Porque com certeza, quando estávamos lá no plano espiritual, a gente estava extremamente ansioso para poder vir e começar a jornada aqui. Só que aí, às vezes, a gente vem e fica como a criança que tem tudo na mão, né? Aí, quando ela tem, ela não valoriza muito. Então, a gente chega aqui e fala, eu tô aqui, depois eu vejo, agora eu quero curtir. E aí, quando vai chegando, às vezes, os anos finais da vida, o nosso espírito vai tendo essa consciência e refletindo muito. Por isso que, às vezes, quem está um tanto mais velho, às vezes começa a ter esses lapsos, né? Essas questões de memória, de se arrepender de algumas coisas e tudo mais, porque a gente percebe que a oportunidade, a grande massa da oportunidade, ela está indo embora já, desse ciclo. Então, vamos fazer diferente, já que a gente sabe que estamos já propensos a lá no final da vida ficar com essas reflexões e pensando no que não foi feito, como poderia ter sido melhor. Vamos trazer isso para o agora. Como que podemos estar mais preparados para lidar com as perdas? Pensando que as principais perdas não são perdas do corpo, são perdas de sentimento, de laço, de conversa, de aceitação, de diálogo. Essas são as nossas piores perdas. Às vezes a gente pode conviver com a pessoa há anos, uma vida inteira, né, Hugo? Conviver ali no mesmo lar e sermos estranhos e não termos afinidade e não tentarmos estar mais próximos. E às vezes você vai perder, sim, alguém fisicamente, mas é alguém tão íntimo, tão afim, alguém que você gosta tanto, que mesmo com essa distância, vocês ainda conseguem manter uma boa conexão. Um vibrar pelo outro, um torcer pelo outro, a gente se encontrar no sonho, a pessoa vir e nos ver, a gente se abraçar e conversar, enfim. Então, vamos nos preocupar em manter dentro do possível os nossos laços ajustados e ajustar o que não está tão legal. Aí sim a gente pode pensar que o luto, ele é uma fase. Ele não define de forma nenhuma a dimensão dos sentimentos que nós temos por aqueles que são importantes para nós. Então essas são as minhas reflexões da noite, para fazermos pararmos de fato essa semana e pensarmos sobre isso. Como que a gente lida com o luto? Que tipo de reação nós temos?
A gente costuma ir nas cerimônias, a gente vai em velório, vai em cremação, como que a gente fica durante, como que a gente fica após. Isso nos impressiona, nos impacta só no momento. A gente costuma fazer orações para essa pessoa, para essa família, para esse espírito que partiu ou cai no esquecimento depois. Como que a gente pretende lidar com isso e trabalhar isso com os nossos amigos e parentes, pensando no nosso caso? Acho que são conversas importantes da gente conversar entre família mesmo, né, Hugo? Como que eu gostaria que fosse a reação do meu desencarne, porque em algum momento isso vai ocorrer. E aí não é a gente trazer um tom fúnebre, não. É pensar que nós estamos no meio dessa caminhada. Em algum momento, há de chegar, há com certeza de chegar, esse momento em que a gente vai lidar com o portão do plano espiritual. Todos nós. Só não vai passar por isso quem ir muito antes. E aí não vai conseguir ver todo mundo desencarnando. Então, por que não, de vez em quando, conversar sobre o que a gente gostaria, como que a gente gostaria que as coisas fossem conduzidas, lembrando que a vida, ela acontece no agora. Então, vamos planejar, vamos pensar sobre as nossas ações, as nossas reações, mas não vamos perder a oportunidade do hoje também, porque a gente tem muito essa mania de deixar para depois, e aí, às vezes, esse depois, para quem desencarnou agora, ele não chega. Aqui na Terra, nessas condições, não. Ele vai vir de outra forma, em outro momento. Então, tudo que a gente vive aqui acaba sendo, sim, muito único, né? Muito diferente. A gente não vai repetir da mesma forma as coisas. A nossa essência, sim. Mas as condições, elas vão mudar bastante. Como que a gente está preparando esse amanhã? Vamos pensar sobre isso, então, durante a semana. E eu convido você, Hugo, para ter a palavra agora e fazer as suas considerações finais também. Bom, como a Amanda bem disse, né, essas reflexões, elas cabem, né, todos os momentos da nossa existência, e é um dos convites para que a gente possa sempre refletir sobre isso, como uma forma de se preparar e também é para até avaliar, né, como nós estamos tocando a vida. E às vezes a gente faz planos, né, faz metas, e do mesmo jeito que a gente já comentou em outros programas aqui, né, ser grato pelas conquistas, por aquilo que nós já fizemos, né, e tentar sempre ter o balanço, né, para não viver só no futuro, nas experiências ou naquilo que a gente quer fazer ou viver, né, ser um sonhador das conquistas, das glórias do futuro, mas esquecer de viver o presente, né, e ser grato pelo presente, né, ser grato pelas pessoas, reconhecer as pessoas, né, conviver, né, e quando conseguir ver as pessoas também, né, ter aqueles momentos, né, confraternização, de encontro com as pessoas, porque a gente não sabe se serão os últimos, se não serão, né, e viver também consciente do presente. Eu acho que a gente se ilude muito na vida, né, é uma condição nossa, todos nós temos muita dificuldade, porque a gente projeta tantas coisas, né, tem tantos planos, tantos sonhos, e a gente não sabe, né, se a gente vai realizar, e mesmo que realize, muitas vezes a gente projeta toda essa felicidade, ou toda essa, né, essa bondade, ou esses sentimentos para o futuro. Então, quanto mais a gente puder praticar esses sentimentos e vivê-los no presente, melhor vai ser para todos, né, tendo essa alegria, né, essa memória, nos momentos do encontro também, sendo grato, reconhecendo ali o valor de todas as pessoas. Acho que é uma forma também da gente, né, não tentar, né, aproveitar o presente também, porque a gente às vezes projeta muito coisas, né, que dependem de muitos fatores e podem nem sequer acontecer, né? Então fica aqui o meu abraço a todos, né, uma ótima semana, as reflexões, que possamos todos pensar sobre isso, né, buscando trazer esse elemento, né, de que nós somos passageiros nessa vida, né, para o presente, para que a gente torne com mais qualidade a nossa vida, com mais equilíbrio, né, com menos reclamações, menos, né, como eu digo, chatices ou, né, rabugento, né, a gente possa se tornar pessoas mais leves no presente, com as pessoas ao nosso redor, né, reclamando, exigindo menos das pessoas, reconhecendo mais, né, sendo grato pelos momentos, aproveitando os momentos de encontros
com as pessoas também no presente, porque a gente não sabe, né, como vai ser o futuro, né, nem sequer se nós teremos algum, né, como um futuro aqui na Terra também, nesse plano, pode ser que o nosso futuro seja do outro lado. Então, né, às vezes a gente faz tantos planos, e é claro, nós precisamos ter os planos, mas também viver com qualidade o presente, né, com as pessoas também esse presente, e as virtudes, né, desenvolver, não esperar para o amanhã. Então, fica aqui meu abraço a todos, e vou passando a palavra para a Amanda, para que ela faça as considerações finais e a prece final do programa de hoje. Então é isso, meus queridos, que tenhamos aí reflexões ao longo da nossa semana sobre o nosso comportamento diante das perdas e principalmente como que a gente consegue valorizar o que temos. As relações, os bons hábitos, a disciplina e tudo aquilo que queremos construir em nós para sermos melhores e para levar uma mala repleta de bagagens bacanas para o nosso espírito, para o nosso bem também. Eu convido aqueles que se sentirem confortáveis a fechar os olhos. Quem quiser pode ficar de olhos abertos. Vamos, nesse momento, deixando sair dos nossos corações o mais profundo sentimento de paz, de esperança e amor. Vamos deixando que abra do nosso coração uma porta e dela sai uma luz totalmente colorida, brilhante, linda. E essa luz vai envolvendo todo o contorno geográfico, todos os países, estados, cidades, bairros, vilas. Essa luz vai envolvendo casa por casa, todos os lares, as empresas, os hospitais, as ruas, envolvendo a cada coração. Que com essa luz, todos os corações aqui no plano terrestre sejam abrandados com o amor, com o diálogo, com a paz. Vamos vibrando intensamente que essa luz vai proporcionando a todos nós a saúde física, a saúde emocional, mental, espiritual. Vamos vibrando intensamente para que essa luz envolva também a nossa fauna, a nossa flora, a nossa atmosfera, a camada de ozônio, todos os outros planetas, todas as moradas da casa do Pai. Essa luz vai envolvendo as nossas crianças, aquelas que estão por nascer, aquelas que virão ainda, serão geradas, que ainda vão reencarnar, aquelas que já são crianças, estão na sua fase de desenvolvimento, vibrando pelos nossos adolescentes e também pelos idosos, para que cada um em sua fase da vida receba o que há de melhor da vida, dos familiares e amigos. Vamos vibrando intensamente pelas mãos médicas e enfermeiros, por todos aqueles que estão nesse momento desolados, entregues à própria sorte, com qualquer tipo de dor, precisando de algum conforto, que os amigos espirituais, que a doce Mãe de Jesus possa amparar da melhor forma possível. Vamos pedindo licença para vibrar pelo nosso lar, pelas pessoas que lá estão, pedindo aos amigos espirituais que, se for da nossa necessidade, do nosso merecimento, que visitem o nosso lar, que façam uma varredura nos sentimentos e energias, para que estejamos abastecidos ao longo dessa semana. E vamos pedindo licença para vibrar por nós, que tenhamos força, tenhamos coragem para não desanimar de nossos ideais, deixando uma vibração em especial por esse programa, pelos mentores que nos acompanham, pela Web Rádio Cristo Consolador, pelos mentores, por todos os voluntários, por todos os assistidos e por aqueles que hão de assistir também. E assim, vamos deixando essa luz multicolorida dentro de um lindo cesto cheio de flores, direcionando um espaço para que os amigos espirituais façam essa distribuição de energias onde se fizer mais necessário, remarcando o compromisso de estarmos aqui na próxima semana, se assim Deus nos permitir. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, uma ótima semana a todos e até a próxima.
chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.